Confiança, Estado e informação é um trio que muita gente não presta atenção e acaba perdendo um monte de dinheiro, além do mais importante, a liberdade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Peter Turguniev, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Recentemente, fomos surpreendidos com a fraude financeira da exchange FTX, que em um dia parecia uma empresa sólida, uma das maiores exchanges do mundo, e em questão de 4 ou 5 dias, decretou falência. Os absurdos que vieram à tona depois disso deixam claro que não se tratava de uma simples falta de controle ou fragilidade em métodos administrativos. A empresa era apenas o braço de captação de recursos para outra de investimento dos mesmos donos, Alameda Capital. E esse era um tradicional esquema Ponzi. Literalmente, era uma fraude, e uma bem escancarada. Não é a primeira vez que golpes desse tipo acontecem. Em 2008, as fraudes com títulos subprime causaram a falência do Lehman Brothers e toda uma crise econômica gerada pelo que, em última análise, era uma fraude óbvia. Empresas de classificação de títulos diziam que dívidas questionáveis, na verdade, eram dívidas boas. Montavam pacotes que juntavam cada vez mais alguns poucos empréstimos com alta certeza de pagamento, com muitos papéis que eram de fato lixo e que nunca seriam pagos, e diziam que o pacote todo era confiável. Ou seja, uma fraude. Menos de 10 anos antes, a Enron, uma empresa da área de energia, faliu também de forma abrupta quando descobriram que ela fazia contabilidade criativa. A empresa dizia ter ativos muito valiosos para bancar seus empréstimos, mas de fato não os possuía. Pode-se voltar no tempo quanto quiser. Você vai achar uma história de golpes desde a origem da humanidade. Fraudes, infelizmente, são uma constante na história do mundo. Os estados dizem resolver, ou pelo menos diminuir o problema, com regulações, leis e exigências diversas. Mas o fato é que as fraudes continuam acontecendo do mesmo jeito, com muita ou pouca regulamentação. Mas por que disso? Bem, existe um fator que parece ser chave para uma fraude: a confiança. Trata-se de um fator cultural que depende, curiosamente, da quantidade de fraudes no passado. Você sabe qual é o país do mundo que tem a maior incidência de fraudes financeiras? Brasil? Não, errou por muito. É o Canadá. Porque lá, devido ao histórico de relativamente poucas fraudes pequenas no dia a dia, faz com que a população acredite que pode confiar em qualquer pessoa. Além disso, por fatores culturais diversos, a população acredita muito que o Estado garante transações financeiras. E o padrão que emerge do mundo é o mesmo. Países como o Brasil é difícil haver grandes fraudes financeiras pelo motivo simples que a população desconfia das pessoas. Não é que seja impossível, lógico, tem muitos casos por aí, mas a incidência é muito maior exatamente no Canadá, nos Estados Unidos e em países ricos da Europa. A malandragem brasileira dos golpes do dia a dia, quem diria, acaba nos vacinando para problemas maiores. Aê, Brasil, ziu, ziu, ziu! Infelizmente, isso não é tão positivo quanto pode parecer, porque uma economia é tão dinâmica e gera tanto valor, quão mais frequentes são as interações econômicas entre as pessoas. O fato de desconfiarmos tanto aqui faz com que o número de interações financeiras seja menor. Poucas pessoas se arriscam em negócios a menos que conheçam muito a outra parte. No Canadá e em outros países do primeiro mundo, as pessoas tendem a confiar mais. Como vimos, isso leva a um aumento no número de fraudes. Por outro lado, leva a uma economia muito mais dinâmica, muito mais produtividade e muito mais valor gerado. No final, como seria de se esperar, quem está certo é o Canadá, e não o Brasil. Porque, embora eles tenham um maior número de fraudes, as fraudes são apenas uma pequena fração das transações. Então, gera-se muito mais valor, gera-se uma economia muito mais dinâmica, como qualquer pessoa pode observar simplesmente comparando o nível de vida nos países. Confiança no geral é bom, mesmo que leve, eventualmente, a fraudes. Não é incomum ver brasileiro gozando de americanos e canadenses, chamando eles de otários, que caem em qualquer truquezinho. Muito inocentes esses canadenses, tudo otário, me dei bem, ganhei trocado. O problema é que, do ponto de vista econômico, a confiança no próximo é um fator que enriquece a sociedade. Canadenses podem até ser inocentes, mas o otário mesmo é o brasileiro que não percebe a falta que faz a confiança. Mas aqui entra o Estado e sua única função realmente relevante na história. Como vocês sabem, na opinião do Peter, é que o Estado hoje é totalmente irrelevante. Mas isso não era verdade o tempo todo. No passado, o Estado era sim relevante. A função dele era justamente aumentar a confiança entre as pessoas. Quando vivíamos em um ambiente de informação mais restrita, o natural é adotar a visão brasileira. Não confiar em ninguém a menos que seja conhecido. Isso evita fraudes,
mas como visto, diminui a força da economia. O Estado emite alvarás, licenças, diz que faz inspeções, regula o comércio, oferece segurança armada para casos de problemas e promete até justiça caso tudo isso falhe. Nenhuma dessas coisas resolve problema nenhum de fraude no final das contas, como qualquer um que tenha caído em algum golpe vai te mostrar. Mas isso gera confiança. As pessoas se sentem mais à vontade de confiar no próximo e fazer negócios. O objetivo do governo não é regulamentar freneticamente, como fez o Estado brasileiro em toda a sua história. É ser parcimonioso na regulamentação, porque o objetivo do governo não é legislar, é inspirar confiança. Coisa que o governo canadense foi capaz de fazer, e o brasileiro, não. Mas, felizmente, a informação ampla e barata disponível atualmente, porém, permite uma outra forma de obter confiança, pela informação descentralizada. O Bitcoin e vários outros sistemas descentralizados pregam a mesma política de Zero Trust, que quer dizer zero confiança. Mas o nome zero confiança é enganoso, porque é impossível fazer negócio ou qualquer transação com alguém sem algum grau de confiança. O termo Zero Trust significa apenas ignorar sinais prévios de confiança vindo da própria outra parte ou do governo. Ignore palavras, alvarás, licenças, confie apenas no levantamento de informações independente. Isso é muito mais efetivo que o governo para gerar, ao mesmo tempo, confiança necessária para os negócios de forma ágil e evitar fraudes óbvias. Essa forma de obter confiança é, ao mesmo tempo, muito mais rápida e efetiva que as fornecidas pelo Estado, e mais eficiente que desconfiar de todo mundo. Esse é o principal motivo pelo qual o Estado se tornou desnecessário. Existem agora meios privados capazes de garantir confiança melhores que uma estrutura centralizada focada no uso da violência. Victor Lustig, um notório pilantra no início do século XX, ficou conhecido por vender a Torre Eiffel 2 vezes para empresários, e depois de descoberto e fugir da França para os Estados Unidos, enganou Al Capone em um golpe em que ganhou $5.000 e Al Capone nem percebeu que tinha sido enganado. Do contrário, Lustig teria dificuldades em se manter vivo. No final da vida, ele escreveu um livro em que destila os 10 mandamentos de um bom estelionatário. E basicamente, todos eles têm a ver com confiança, em inspirar confiança na outra parte. Segue a lista, até para você saber dos truques e não se deixar enganar. 1. Seja um ouvinte atento. Preste muita atenção ao que o otário fala. A melhor forma de enganar alguém é usar os próprios termos e argumentos da pessoa. 2. Nunca pareça aborrecido. Todas as pessoas buscam atenção. O otário vai gostar mais de você e ainda confiar em você, se você treinar para nunca parecer entediado, mesmo no papo mais chato do mundo. 3. Nunca revele sua opinião política antes da outra pessoa. Opinião política é tema sensível. Assuma uma posição política similar à pessoa ou neutra. Eu acrescentaria o futebol aqui também. 4. Nunca revele a sua religião. E quando a vítima falar a dela, diga que faz parte da mesma religião, seja qual for. Religião é um ponto central para a confiança de alguém, até mais que política ou futebol. 5. Use insinuações sexuais, sem deixar claro nada, sem fazer nenhum convite. Apenas use termos sugestivos. O jogo do sexo é jogado por 100% da humanidade, de uma forma ou de outra. Sempre tem influência, mas é preciso cuidado para não exagerar. Só insinuações muito leves, nunca nada explícito. 6. Nunca fale sobre doença, a menos que a outra parte traga o assunto. Falar de doença é demonstrar fraqueza, mesmo que não seja você o doente. Nunca se fala em doença se você quer conquistar a confiança da outra pessoa. 7. Não seja enxerido. Se ficar curioso, se precisar de alguma informação maior sobre algo que a pessoa falou, nunca pergunte diretamente. Isso deixa até o maior otário do mundo em defensiva. Deixe o otário falar, prolongue o papo com obviedades e ele vai te contar todos os detalhes mais adiante. 8. Não diga ser alguém importante. Demonstre ser alguém importante. Falar que é importante soa falso. Use coisas e circunstâncias para isso. Mostre documentos ou seu modo de vestir, ou o local do encontro para mostrar importância. Jamais diga que é importante. Rei que precisa dizer que é rei é porque não é tão rei assim, como diz o Lannister do Game of Thrones. 9. Nunca seja desleixado. Vista-se bem, tenha uma boa higiene, boa postura e boa forma física. Se você for bonito ou bonita, melhor ainda. Mas de qualquer forma, o básico é importante. Apresente-se bem, que terá maior chance de enganar os otários. 10. Por final, nunca beba demais ou se embriague. Não tenha dúvidas, aplicar golpe é um duelo de cérebros. Se o seu estiver danificado, você não vai longe. Lógico, você vai perceber que esses mandamentos também podem ser usados por pessoas comuns, que não querem enganar ninguém, apenas buscam que os outros confiem nelas. Mas hoje, mais importante que tudo é ser autêntico.
Porque, como expliquei, a sociedade está se movendo para um modelo de zero confiança. Confie em informações da internet, não na pessoa na sua frente ou em garantias do governo. Mas, além disso, essas estratégias podem mostrar claramente como o governo faz para te enganar. Governos, estados, nações são meras quadrilhas destinadas a enganar e roubar a população. E isso é um trabalho simples. Governos, seguidamente. 1. Querem ouvir você, por isso fazem pesquisas, censos e outras besteiras para saber como te dominar. 2. Se dizem sempre disponíveis a te ouvir. O direito de petição é garantido na Constituição, embora na prática seja uma besteira e vão te ignorar totalmente. 3. Dizem sempre que governam para todos, independentemente da orientação política, mas na prática só governam para eles mesmos, para enriquecer políticos, funcionários públicos de alto escalão e empresários amigos do governo. 4. Dizem que respeitam todas as religiões, mas na prática a única religião que respeitam é a política, ou melhor, o culto ao poder. 5. Vão muito além da insinuação sexual e te fodem com vontade. 6. Dizem sempre que estão fortes e não têm nenhuma chance de golpe ou colapso econômico, mas são muito mais frágeis do que parece. Castelo de cartas ou castelos de areia. Principalmente governos ditatoriais. Um exemplo foi o colapso da União Soviética. 7. Evitam exigir coisas de você, mas garantem repressão se você precisar de alguma coisa deles. 8. Criam milhares de símbolos, bandeiras, carimbos para demonstrar importância, embora no final sejam só uma grande quadrilha de ladrões corruptos. 9. Fazem questão de parecer bonitos e bem ajeitados, mas é só da espessura do papel. Governos são uma bagunça completa por dentro e qualquer funcionário público pode atestar isso. E 10. Fingem que são sóbrios e até falam em soberania, mas estão tão bêbados que até o orifício corrugado deles não tem dono e será penetrado muito em breve. Sim, efetivamente acredito que o governo como conhecemos hoje não tem muitas décadas de vida. O Peter falou sobre isso no vídeo Por que os governos vão desaparecer, no canal Ancapsu Classic. O link está na descrição. Talvez estejamos sendo muito otimistas. Na verdade, o Peter confessa que é muito otimista, mas não acredita que o governo vá durar muitas décadas ainda. A inutilidade de tudo que é feito dentro do governo é tão patente que muitos funcionários públicos ficam impressionados com isso. É só um grande esquema. Governos já foram necessários no passado, mas hoje se tornaram inúteis. Apenas um esquema para roubar pessoas, não muito diferente da FTX, Enron e dos títulos subprime. Não caia mais nessa enganação. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.